E precisamos ter também união na adoração. Onde quer que você vá na igreja, que seja a igreja que segue a Cristo, a igreja que obedece o Evangelho, como que a gente sabe? Adoração. Adoração é a mesma. É uma coisa até simples, mas é a mesma. É a mesma adoração que a gente encontra na igreja de Corinto, a gente encontra na igreja de Laodiceia, e na igreja de Colosso e assim por diante. A união na adoração. Condições para ser membros, para ser um adorador. Em Jerusalém, por exemplo, você precisava ter fé, você pode ver isso em Efésios, né, e Atos e de Filipos, né? Então aqui está a congregação na primeira coluna. Jerusalém, Éfeso, Filipos e Roma. Todas elas exigiram fé para as pessoas entrarem na igreja. Segunda coisa, arrependimento dos seus pecados. Sim, a maioria delas aqui, as passagens estão aqui, não quer dizer que as outras não. Confissão é necessária em Roma também. Nós vimos a igreja lá de Roma. Batismo, todas exigiram o batismo, quer dizer, através do ensinamento. E perseverança, todas também exigiram perseverança. É só um exemplo aqui que nós estamos falando sobre para nós entrar, qualquer pessoa hoje também é a mesma coisa, ter fé, arrepender, confessar, batizar, perseverar. Claro que ouvir o evangelho, sem dúvida nenhuma, está dentro dessa lista aqui. Como a pessoa vai fazer qualquer coisa dessa sem ouvir o evangelho, né? E o dia de adoração, no primeiro dia. Vamos ver, bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo e olhando viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Amém, não é? Marcos, isso está em Marcos capítulo 16, versículo 2, do 4 ao 6 também. Então, no primeiro dia, nós vemos esse acontecimento. Ainda no primeiro dia, a ceia do Senhor. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Atos capítulo 20, versículo 7. A oferta também era feita no primeiro dia da semana. Quanto à coleta para os santos, façam também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então veja só que a ceia era feita no primeiro dia da semana, a oferta era feita no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então a adoração, que dia deve ser? Então Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana para tomar a ceia, para fazer as ofertas. A adoração acontecia todo o primeiro dia da semana, quando os discípulos do Senhor anunciavam sua morte, sepultamento e ressurreição. Então toda a igreja que pertence a Cristo se reúne no primeiro dia da semana. Uma igreja que não se reúne no primeiro dia da semana como dia principal de adoração é uma característica que ela não é de Deus. Basicamente isso, segundo a palavra de Deus. Não se você falar, mas está julgando. É claro que eu estou. Olhando para o Novo Testamento, olhando para o fato, o que você espera? Devemos julgar. E se eu te apresentar uma xícara, eu não tenho uma xícara aqui de café, mas se eu te apresentar uma xícara e perguntar para você, tá doce ou tá amargo? Só provando. Você tem que provar. Você tem que julgar, né, se tá isso ou tá aquilo, só provando. Então prove. 1 João capítulo 4, versículo 1, prove os espíritos se pertencem a Deus, porque muitos falsos estão saindo pelo mundo afora, estão soltos aí pelo mundo afora. Devemos provar, sim, devemos questionar, sim. Eu não devo condenar ninguém. Tem o joio e tem o trigo. Eles são muito parecidos. Se você arrancar o joio, vem o trigo junto. Jesus dá na sua parábola lá do joio e do trigo, fala, olha, deixa os ceifeiros que façam esse trabalho. O nosso papel é semear o trigo, é semear a boa semente, só. A ceifa não é minha parte, não é minha parte. Não vou fazer isso. E eu vou correr muito risco se eu fizer isso. E de vez em quando a gente faz isso, porque somos pecadores. Mas erramos se fazemos dessa maneira, né? Continuando, como que é a música na adoração da igreja? Eu poderia falar um monte de coisa aqui, mas eu prefiro pegar versões da Bíblia, passagens da Bíblia e mostrar Efésios, ou melhor, Romanos, Coríntios, Efésios e Tiago.
que João Ferreira de Almeida diz? Cantar, cantar, cantar. O que João Ferreira de Almeida Corrigida e Revisada diz? A primeira é a revista atualizada. Diz também cantar, cantar, cantar. O que a Bíblia Viva diz? Cantar, cantar, cantar. O que Nova Versão Internacional diz? Cantar. O que João Ferreira, outra versão de João Ferreira de Almeida, né, a contemporânea ali, diz? Também diz que é cantar. O que a nova tradução na linguagem de hoje diz? Cantar. Então, que tipo de música é a adoração ao Senhor na igreja que Jesus edificou? É simples, não é? Quando você olha para a Bíblia. Mas quando você olha para as práticas humanas, você vê até um show, danças, tem até ministério de dança, coisa que nós não sabemos de onde veio. E não me pergunte, não sei, não estou aqui para explicar nada, porque a não ser o que a palavra de Deus diz, é isso que nós precisamos olhar, só para isso. Quando você, por exemplo, não sei se trabalha em comércio, se alguém já trabalha em comércio, se você já viu uma nota falsa, você precisa conhecer todas as falsificações? Não, você precisa só conhecer muito bem a nota verdadeira. Quando você conhece muito bem a nota verdadeira, você elimina todas as qualificações ou as falsificações pelas qualidades da verdadeira. Você pega, faz comparação com a verdadeira, não é uma falsa com outra falsa. Você não está procurando qual é a melhor falsa, você está procurando a verdadeira. Da mesma maneira, nós estamos procurando aqui a verdade nos libertará. E a verdade é uma só, não existem duas verdades. Não existem duas formas de adorar ao Senhor, conforme o Novo Testamento. E é isso que nós devemos buscar, adorar de acordo com o Novo Testamento. A adoração na Igreja de Cristo sempre foi simples e sem extremismos. Não tem expulsões, não tem descarrego, nada disso. Satanás não está convidado. Por isso não tem nada disso. As atividades dominicais no Novo Testamento, elas eram, e ainda são, que o Novo Testamento é o que nós obedecemos, né? Comunhão. Então, desde que você chega até os avisos, é comunhão. Quando você abraça os irmãos, quando você conversa em qualquer intervalo que tem, é comunhão. Orações, cânticos, ceia do Senhor, oferta e pregação da palavra. Tudo isso e só isso, somente, nada mais, nada menos que isso também, isso é o culto agradável ao Senhor segundo o Novo Testamento. Bem, vamos lá para a conclusão do que nós vimos juntos hoje aqui. Nessa lição que nós vimos que Jesus quer que seus seguidores sejam unidos como uma única igreja, um só corpo. As várias congregações espalhadas por todo o Império Romano, apesar de estarem debaixo do Império Romano, eram uma só igreja de Cristo. Eles tinham uma só doutrina, praticavam um amor recíproco entre umas e outras congregações, não tinham divisões entre elas. Claro que as divisões surgiram mais tarde e precisaram lidar com isso. Tinham as mesmas exigências para a pessoa fazer parte da igreja. Os membros de todas as congregações eram aprovados por Deus e recebiam nomes aprovados por Deus, quer dizer, não nomes, mas definições assim da igreja aprovada por Deus, era chamada Igreja de Cristo, Igreja de Deus, Igreja de Jesus, Igreja do local, enfim. E foram estabelecidos por Jesus, né? A organização era comum a todas elas tinham evangelistas, sejam pagos ou não, tinham servos, mestres, nem todas elas tinham presbíteros, como até hoje em dia nem todas têm, porque precisa ter qualificações e são sérias as qualificações, e nem todas têm que ter mesmo presbítero, porque não tem qualificações. Ainda na conclusão, qualquer pessoa que visitasse a igreja de Jerusalém, Roma, Creta, Troade, Antioquia, Macedônia, verificava que todas as congregações tinham características idênticas. Você pode olhar isso no Novo Testamento, se você ler o Novo Testamento. Se o que chamamos de discípulos de Cristo tivessem conservado a unidade baseada na palavra de Deus, não teria denominações. Bem, é inevitável e precisamos tratar com ela, com as divisões, pela palavra de Deus. Na próxima lição, nós vamos falar sobre falsos mestres que provocam divisão na igreja, que levam as pessoas através de erros doutrinários e dão origem assim às divisões religiosas que só aumenta cada dia. Jesus não plantou a divisão, mas elas até aumentam, né? Jesus nos chama para sermos discípulos, não para sermos denominacionais e nos juntarmos a uma denominação e seguir um pastor. Nada disso. Devemos procurar a igreja mais perto da Bíblia, mesmo que seja a mais distante das nossas casas. Pense nisso.